Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. É com muita alegria que hoje trago a vocês mais uma reflexão da Palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Portanto, fica até o final desse vídeo, faça a sua inscrição, se você ainda não for inscrito, ative o sino, assim você estará acompanhando tudo que for postado neste canal. E também não esqueça de deixar aí o seu like, o seu joinha, para que o YouTube entregue para mais pessoas e assim todos sejam abençoados. Hoje vamos falar sobre Ele Nunca Muda. Vamos falar daquele que sempre foi o mesmo durante toda a eternidade. Vamos ler então hoje em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Apenas este versículo, queridos, mas é o suficiente para que a gente possa compreender o quanto devemos confiar no mesmo Deus do antepassado. O mesmo Deus que agiu na vida de Abraão é o mesmo Deus que age na minha vida e na sua vida também hoje. Mas por que eu disse logo de início Abraão? Porque Abraão foi alguém escolhido por Deus para ser chamado como pai da fé e amigo de Deus. Abraão foi semelhante a Deus quando Deus realmente pediu para que ele fosse para uma terra que ele nem conhecia, ele foi. Abraão foi alguém que pediu para dar o seu filho para ser sacrificado e ele deu o seu filho para ser sacrificado, que foi Isaac. Mas não precisou necessariamente ser sacrificado. Ele quase que executa realmente o pedido de Deus. Mas quando Deus viu naquele momento que ele era capaz de fazer, obedecer a Deus pelo que ele pediu, Deus não permitiu, já tinha preparado um cordeirinho para que isso não acontecesse, mostrando realmente o quanto ele era um homem de fé, o quanto era um homem obediente, que confiava realmente em Deus. Ele sabia, lá no fundo do seu coração, sabia que Deus não deixaria realmente que seu filho fosse sacrificado, era seu único filho. Assim como, na verdade, em semelhança de Deus, quando ofereceu o seu único filho, unigênito, Cristo Jesus, para dar a vida por mim e por você. Portanto, assim como Abraão confiou em Deus no passado, nós podemos também confiar hoje, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, é de hoje e também será de amanhã, será eternamente. É o mesmo Deus também que agiu na vida de Davi, um grande rei que Deus realmente deu a oportunidade de reinar sobre Israel durante 40 anos. Alguém que confiou em Deus, alguém que acreditou que Deus seria capaz de livrá-lo da mão de um homem que era temido pelo exército dos israelitas, que era realmente um homem muito forte e grande. Algumas pessoas a denominam até de gigante, mas não era um gigante, era um homem muito grande e forte. E enquanto muitas pessoas o temiam, até seus próprios irmãos, ele foi lá e enfrentou esse gigante e venceu, ganhando realmente a batalha. Não ele mesmo, mas ele venceu por conta de Deus. Ele mesmo menciona: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, ainda que você venha a mim realmente aí com escudos e varapaus. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele confiou em Deus. Ou seja, então, diante das batalhas, diante das lutas, das nossas adversidades, por mais que seja grande, por mais que seja enorme, as coisas que nos cercam, que parece até ser um gigante em nossas vidas, vamos acreditar e vamos confiar. Vamos enfrentar, não vamos temer e recuar como fazia o exército. Vamos para cima, como diz a palavra de Deus. E ele venceu. Ele venceu. José do Egito, outro exemplo que confiou também em Deus. Grande exemplo de vida, alguém que foi realmente entregue a ser vendido para os ismaelitas, pelos seus próprios irmãos, foi jogado na cova, foi levado para o Egito, e ali realmente foi experimentado nos trabalhos, mas ele confiava sempre em Deus. Foi preso por algo que não aconteceu, por ter sido acusado de assédio sexual com a mulher de Faraó, mas nada disso ele fez, mas o coração dele permaneceu firme e confiante em Deus. E Deus colocou realmente uma segunda mais importante, uma segunda pessoa mais importante ali do reinado de Faraó, que foi José do Egito, que acabou posteriormente ajudando a sua família que estava passando fome na época que houve realmente uma grande seca naquele local, uma crise terrível, e Deus assim
sempre trabalha de maneira maravilhosa. Isso mostra que o mesmo Deus que os teus servos confiaram, podemos confiar também hoje. São inúmeras, eu poderia citar inúmeras pessoas, poderíamos citar até no Novo Testamento, como aquelas mulheres, né? A mulher, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, que havia realmente 12 anos, com aquela hemorragia terrível, já não parava mais de estancar o seu sangue. Já tinham procurado todos os médicos e não teriam encontrado a cura, mas ela, ouvindo falar de quem? Do grande mestre Jesus que estavam passando, ela realmente rompeu barreiras, tocou na orla do vestido de Jesus e ela, no mesmo instante, foi curada pela sua fé. Isso mostra, queridos, que a nossa fé aproxima-nos de Deus. Ela confiou que Jesus poderia curá-la. Talvez você agora está precisando também de uma cura espiritual, uma cura emocional, uma cura física, não sei qual é o problema que você está sentindo nesse momento, mas faça como a mulher do fluxo de sangue, faça como o cego Bartimeu, clame por Jesus e acredite que Ele agirá na sua vida, Ele agirá na minha vida, porque Deus não muda. Ele é confiável, foi confiável no passado, está sendo confiável no presente e será confiante no futuro. Poderia passar muitos e muitos exemplos aqui, mas só para que você tenha uma ideia de que o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Ele não muda, apenas creia. Bote a sua fé em exercício e veja que Deus é capaz de fazer por você. Deus abençoe, em nome de Cristo.